Olá, povo de Deus, 16º domingo do tempo comum, 18 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 23, de 1 a 6, Efésios 2, 13, 18 e Marcos 6, de 30 a 34. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, e isto diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias será salvo Judá e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Jeremias é o profeta que vivenciou o período do exílio do povo na Babilônia no século VI a.C. Na verdade, ele profetizou antes do exílio, no tempo do rei Josias, e depois assistiu à invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor, no tempo do rei Joaquim, e ainda durante o exílio no tempo do rei Sedecias. Como sempre, alertava o povo sobre a invasão de Nabucodonosor e que era preciso converter-se, voltar ao Senhor e ser fiel à aliança que Israel tinha feito com Javé. Ao invés de ouvirem Jeremias, revoltaram-se contra ele, o perseguiram, tentaram matá-lo. E segundo a tradição, morreu no Egito, só e abandonado, depois de tudo que tinha anunciado ter acontecido. No texto de hoje, ele retoma a velha tradição de Israel de chamar seus dirigentes de pastores. Faz uma grave denúncia contra o tipo de pastoreio deles e diz que Deus vai suscitar um descendente de Davi com sabedoria, fará valer a justiça e o direito na terra. O nosso texto tem 3 secções. Na primeira está a crítica aos pastores, que ao invés de cuidar do povo, cuidam de si mesmos. Na segunda, o profeta diz que Deus vai mandar novos pastores, mais atentos às necessidades do povo. Por fim, na terceira parte, o profeta aponta para um futuro promissor com um pastor digno da descendência de Davi. E essa utopia terá como realização a vida tranquila do povo, que chamará a Deus de Senhor, nossa justiça. Efésios 2, de 13 a 18. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação,
a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem só novo, e estabelecendo a paz, quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. O texto de Efésios atesta que pelo sangue de Cristo todas as barreiras que existiam entre judeus e pagãos foram quebradas. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Jesus destruiu o muro de separação, tornando-se assim o verdadeiro pontífice, aquele que faz a ponte que une todas as nações pelo sacrifício da cruz. A carta aos Efésios é mais uma circular às igrejas da Ásia Menor, atribuída ao apóstolo Paulo, que estava preso em Cesareia ou em Roma já por volta do ano 58 a 60 depois de Cristo. A arrogância dos judeus, que se julgavam um povo à parte, escolhido por Deus, não lhes permitia entender o alcance do mistério de Cristo, que com sua vida, paixão, morte e ressurreição, reconciliou todos os povos, quebrando todas as fronteiras criadas pelo egoísmo humano. Em Cristo não há divisão, não há separação, não há discriminação. Todos unidos numa só família, a família de Deus. Marcos 6, 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Mas o contexto era também de apreensão, pois Herodes tinha mandado matar João Batista. Por isso, Jesus disse aos discípulos: vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Toda missão merece um balanço e o momento exigia uma reflexão muito séria também. Além disso, havia tanta gente chegando, saindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, afastado. Porém, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. No domingo passado, vimos Jesus enviando seus discípulos 2 a 2 em missão. No evangelho de hoje, eles voltam da missão eufóricos, mas cansados. Jesus os convida a se afastar um pouco, retirar-se para descansar, pois eles não estavam encontrando tempo nem para alimentação. Porém, a multidão os seguiu e sua compaixão não permitiu que ele ficasse irritado com isso. Muito pelo contrário, se compadeceu por ver o povo, que para ele se assemelhava a ovelhas sem pastor. A misericórdia do Pai, profundamente entranhada em Jesus, o levava a ver tudo e todos pelo filtro da compaixão. Jesus jamais foi indiferente frente a qualquer pessoa que lhe cruzava o caminho. Mas aqui hoje vemos Jesus comovido pela desorientação do povo, que o seguia por onde quer que ele fosse, como que à busca de um sentido mais profundo para a vida.
Ser discípulo de Jesus e missionário do reino exige que se desenvolva a sensibilidade frente ao sofrimento dos outros. Na linguagem do Papa Francisco, devemos ser agentes que enfrentam a globalização da indiferença. O sistema capitalista neoliberal é tão devastador do íntimo da humanidade que não mais nos importamos com a fome do irmão, com aqueles que dormem em nossas calçadas, com os que são submetidos ao trabalho análogo aos escravos. Nem mesmo 550 mil mortes conseguem mobilizar o povo contra o sistema político que vivemos, que é identificado como necropolítica, política da morte. Temos um defeito histórico na formação do povo brasileiro, que aprendeu a técnica da resiliência, onde tinha que lutar por mudanças. Jesus agia com compaixão porque viveu no meio do povo, sentia o cheiro de suas ovelhas, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, como diz o apóstolo Paulo. Jesus se compadeceu porque o povo estava como ovelhas sem pastor. Imaginem o sentimento de Jesus se ele vivesse hoje no Brasil. Um beijo no seu coração.